E a gente sempre tem que entender que se tiver que ser, não interessa se a gente tá com medo, se a gente tá preocupado com o que pode acontecer com as pessoas, o que os outros vão pensar. Porque se você tiver com medo, mas tiver que ser, você vai com medo mesmo. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblay Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu acho que muitas pessoas vêm conversando sobre isso. Desde que eu fiz o meu vídeo falando sobre como que eu conheci o Tom pela internet, muita gente veio me dar depoimento, muita gente veio contar pra mim as histórias de amor. E junto com as histórias de amor tem o quê? O medo. O medo é uma constante nas pessoas quando elas estão na busca de alguém, então a gente vai conversar sobre isso hoje. É um problema e a gente precisa combater isso. E se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas minhas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha, compartilha, compartilha e vambora pro vídeo. Pra começar, eu também quero dizer pra vocês que eu também passei pelo processo do medo. Eu tive um relacionamento de muitos anos quando eu era nova. E depois disso foi frustração atrás de frustração. Eu conheci alguns homens na minha vida, só que nunca dava certo. E isso é uma constante nos relacionamentos hoje em dia, principalmente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo tanto, mas no Brasil eu via muito. As pessoas têm medo de se comprometer, as pessoas não querem ter um relacionamento sério. Pra elas, um relacionamento sério é algo muito sério, uma coisa que não vale tanto a pena. Só se for com uma pessoa mais do que especial, um príncipe encantado, uma princesa. Gente, não existe gente encantada. A gente vive no mundo real e no mundo real existem pessoas com as quais a gente vai se frustrar. As pessoas mandam pra mim muitas histórias, principalmente de relacionamento com estrangeiros, porque é o meu caso, e muita gente se identifica comigo, acaba contando histórias do tipo. E muita gente faz o seguinte, eles vão se encontrar e na iminência que eles estão de se encontrar, alguma coisa de errado acontece, um dos dois dá pra trás, ou um dos dois fica nessa coisa de ter medo, não querer encontrar. Isso é muito comum. Não só relacionamento com estrangeiro não, tá gente? Isso acontece muito também com relacionamento à distância e até com relacionamento se você mora, sei lá, se você é vizinho da pessoa. Acontece. Esse tipo de situação é um problema, a gente tem esse medo, não sou só eu, não é só você que tá me assistindo, principalmente quando a gente chega numa certa idade, que a gente já se frustrou tanto com as pessoas no passado, que a gente fica projetando naquele próximo possível relacionamento o que a gente já passou no passado. Mas são pessoas diferentes, são situações diferentes, você já é uma pessoa diferente da pessoa que você era antes, então o medo não pode superar a sua vontade de ficar com outras pessoas. Nós temos medo pra tudo, porque é a nossa necessidade de autoproteção. Só que o medo muitas vezes atrapalha e muitas vezes ele é inimigo de nós mesmos. A gente acaba se boicotando, a gente acaba desistindo de uma coisa legal, de uma coisa melhor, não precisa nem ser no quesito amor. A gente muitas vezes desiste de uma viagem, a gente desiste de um emprego, a gente desiste de algo novo porque a gente tá com medo. E o medo é paralisante. O medo é algo que não deixa a gente se transformar e não deixa o mundo evoluir. Imagina se a gente tivesse continuado nesse mundo com as pessoas ainda acreditando que a Terra era plana. Acho que ainda existem algumas pessoas que acham que a Terra é plana, né? Enfim, se ainda acreditassem que o Sol gira em torno da Terra, ou seja, a gente precisa estar aberto para novidade. Existe uma doença chamada filofobia, que é o medo de se relacionar com o outro. A pessoa tem um grau de ansiedade mas tão grande que ela não consegue se permitir, não consegue se abrir para o outro chegar até ela. E isso é um caso muito grave. Eu acho que esse tipo de situação já precisa de terapia. Não que as pessoas em geral não precisem de terapia. Terapia é sempre bom pra todo mundo, ajuda a gente a se descobrir. Mas pra algumas pessoas isso ainda é mais grave. Eu acho que essas pessoas são pessoas que já trazem outros problemas emocionais que acabam acarretando não medo de se relacionar com o outro. E não necessariamente é o medo de se envolver amorosamente. E esse medo precisa ser trabalhado. Mesmo com todos os relacionamentos passados, independente do tipo, tiverem acontecido com a gente, nós sempre vamos passar por experiências diferentes. Então se você tá solteiro, se você tá sozinho e você quer encontrar alguém, mas você tá com medo, você tá com tanto medo que você começa a colocar defeito na outra pessoa, para e pensa, eu preciso mesmo fazer isso? Por que eu tô colocando defeito na outra pessoa? É porque alguém já me fez mal? Essa pessoa que já me fez mal, ela é igual a todas as outras? Todas as outras pessoas são ruins e iguais a ela? Não, nem todas as pessoas são ruins. Existem sim pessoas ruins, pessoas boas, isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai dar de cara com gente boa e gente ruim na vida. Só que a gente precisa arriscar. Se a gente ficar parado, a gente fica estagnado e a gente não anda, a gente não vai pra frente. A gente não vai viver uma vida plena, a gente não vai viver uma vida cheia de coisas maravilhosas que a gente poderia ter vivido
por causa de medo. E você tem que acreditar sempre que vai ser bom. O grande problema não é nem o medo de se relacionar, é o medo em si. Todas as atrocidades que aconteceram na história da humanidade aconteceram devido ao medo. As mulheres foram queimadas na fogueira por causa do medo das bruxas. As cruzadas aconteceram pelo medo da propagação do islamismo. Ou seja, nós vivemos com medo. A gente precisa melhorar esse medo e nós mesmos trabalharmos a acreditar que nós podemos fazer diferente, acreditar que a nossa história vai ser diferente, porque senão a gente não progride. Eu tive algumas histórias na minha vida que eu tive medo. Eu conheci caras que até poderia ter dado certo, mas eu tinha tanto medo também que eu começava a falar coisas erradas, eu começava a comentar de outro, eu começava a comentar de ex, que a gente não tinha nada a ver e que a gente não ia dar certo. Eu tinha tanto medo que eu já começava assim. Só que isso não é legal, porque outra pessoa não quer ouvir isso de você. Quando eu comecei com o Tom, olha gente, graças a Deus eu nunca fiz isso, porque foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Eu e ele, a gente foi dando muito certo, e eu não vou ficar presa ao passado, não vou ficar presa a histórias que não deram certo, não vou ficar presa a histórias que poderiam ser, porque eu quero agora viver daqui pra frente. E é isso que vocês têm que pensar também. A gente tem que pensar que a gente tá aqui e a gente vai pra frente. O que tá pra trás, acabou. O que tá pra trás, se voltar, se tiver que ser, vai ser. E não importa o que você faça. Isso é aquele clichêzão, isso é aquela frase de efeito que todo melhor amigo fala, dá nas suas costas e fala assim, se tiver que ser, vai ser. É isso que o amigo fala pra você, não é? Dá ouvido a isso, porque isso é uma coisa muito certa. Tudo que tiver que ser, vai ser. Às vezes também a pessoa tá tão interessada que mesmo que você faça isso tudo, mesmo que você fuja, mesmo que você se esconda, ela vai atrás de você e ela vai te encontrar. Porque tem que ser. E a gente sempre tem que entender que se tiver que ser, não interessa se a gente tá com medo, se a gente tá preocupado com o que pode acontecer com as pessoas, o que os outros vão pensar. Porque se você tiver com medo, mas tiver que ser, você vai com medo mesmo. E não importa o que os outros vão falar, e não importa o que os seus pais vão pensar, e não importa o que ninguém for falar. Porque se você quiser que aquilo dê certo, aquilo vai dar certo. Claro, né? Se as duas pessoas quiserem, no caso, né, gente? Não vamos forçar nunca o outro a querer se ele não quiser. Isso é muito importante de dizer. Porque muitas vezes também as pessoas forçam a barra. Não quer? Não quer. Não vamos forçar a barra de ninguém. Olha, gente, eu tô falando aqui, quando eu converso com vocês, eu já cometi inúmeros erros na minha vida, mas eu aprendi com os meus erros. Eu tô aqui falando pra vocês da minha experiência, do que eu já passei como pessoa. Eu já errei muito, já fiz muitas besteiras nessa vida, já falei coisas que eu não deveria ter falado, mas hoje em dia eu tento ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais evoluída no sentido de não menosprezar ninguém, e é isso que eu desejo pra vocês também. Não desperdice a oportunidade de ter pessoas maravilhosas ao lado de vocês. Às vezes vocês vão se surpreender. Tá bom, gente? Vocês estão curtindo o formato dos meus vídeos novos? Eu tô tentando abrir muitos assuntos novos, eu tô tentando falar de muitas coisas novas, porque eu tava falando só sobre vida nos Estados Unidos, mas eu queria falar mais. Eu acho que tem tanta coisa pra gente conversar, tanta coisa pra gente debater aqui. Eu adoro conversar com vocês, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Eu adoro essa troca, eu amo receber os comentários, as directs que vocês me mandam no Instagram. Eu sempre tô aberta a ouvir vocês e eu quero cada vez mais que vocês se aproximem, que vocês contem as histórias de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Olha, vai passar. Não. Isso é aquele clichêzão que seu amigo bate assim nas suas costas e fala. Isso é aquele clichêzão que seu amigo bate assim nas suas costas e fala. Como é que a pessoa fala?